Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser descartado e eu vim aqui correndo na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui agora neste exato momento. Afinal de contas, o que é que aconteceu? Eu vou trazer essa bomba que devastou a esquerda aqui agora neste exato momento. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, o ministro do STF, André Mendonça, acabou de tomar aqui uma decisão que surpreendeu, pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Ministro André Mendonça acaba de decidir, acaba de tomar a decisão que chocou o Brasil inteiro e desesperou o Lula, o PT e a esquerda, gente, tá? Essa decisão que o André Mendonça acabou de tomar devastou a esquerda agora neste exato momento. E esta informação é extremamente grave. Essa decisão do André Mendonça atingiu em cheio, gente, tá? O PT, o Lula, a esquerda. E é claro que essa informação também vai estar aqui nesse boletim para vocês. Outra notícia mega urgentíssima, gente, é sobre cassação de mandato, gente, tá? Petista teve o mandato cassado. Petista teve o mandato cassado. É outra bomba que eu vou trazer e explicar também nos mínimos detalhes. Tem mais notícia bombástica envolvendo o Jacques Wagner, do líder lá do Lula, aliado do Lula. Gente do céu, vocês não têm noção. Esse esgoto, gente, tá? Esse esgoto tá fedendo muito mais do que vocês imaginam, gente, tá? Acabou de sair aqui uma podridão envolvendo esse aliado do Lula, o Jacques Wagner, o escândalo do caso Master, que vocês vão ficar estarrecidos. Eu acabei de descobrir aqui e vim aqui correndo trazer mais essa... Gente, o Lula, neste exato momento, ele deve estar desesperado, deve estar enlouquecido, surtando, deve estar furioso, porque... Por que o Lula tá furioso? Aí é que eu vou explicar para vocês, gente. Só assistam do início até o fim. Inclusive, jornalista dentro da Globo News acaba de confessar, acaba de revelar o desespero do Lula. Por que o Lula tá desesperado? Vai explicar. É um jornalista do alto escalão aqui da Globo News. E por fim, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de citar o nome de Lula da Silva. Donald Trump acaba de humilhar mais uma vez Lula da Silva. E agora pense, porque agora o Trump bateu forte. Ele acabou de, depois do G7, né, depois daquele tanto de humilhação lá do Trump em cima do Lula, agora numa entrevista... O Donald Trump citou mais uma vez o Lula, só que dessa vez, gente, mas doeu. Vocês não fazem ideia do que o Trump acabou de fazer com o Lula. Meu Deus, agora tá explicado por que o Donald Trump ignorou o Lula lá no G7. Vocês vão entender de uma vez por todas. Donald Trump acabou de pisar, humilhar, esculhambar e esculachar o Lula, mas foi assim, sem dó e nem piedade. Vou trazer tudo isso. Vai estar aqui nesse boletim. Claro, antes de tudo e qualquer coisa, ó, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Agora, gente, jornalista da Globo News acaba de revelar que Lula da Silva, Palácio do Planalto, o governo Lula, estão desesperados com essa nova fase da Compliance Zero, com essa nova etapa, né, do que a Polícia Federal fez com o líder do Lula dentro do Senado Federal. Gente, Lula ligou o modo desespero. A PF bateu na porta do líder do Lula, né? Toque, toque, toque. Pois bem, e o desespero também bateu na porta do Lula. Toque, toque, toque. Sim, gente, segundo o Gerson Camarote, Jacques Wagner virou um grande problema pro Lula e o Lula tá louco para descartar o Jacques Wagner igual um lixo podre que não serve para mais nada. Lula tá desesperado, gente, assistam, que isso pode respingar nele, né? É ano de eleição. A avaliação é que o Jacques Wagner tem que poupar essa altura do campeonato, além desse estrago todo, poupar o presidente Lula, a campanha, a pré-campanha, a reeleição e pedir, entregar o cargo, né, e sair
da liderança do governo. O Jacques Wagner, é importante a gente falar, não é um personagem qualquer, ele mesmo admite, é real. No governo, com cargo no governo, não tenha dúvida, é o nome mais próximo do presidente Lula. É o que tem mais história com o presidente Lula. Então, ele fala aí, quase 50 anos de parceria política. É o que tem mais intimidade com o presidente Lula. Então, um escândalo desse, lógico, é radioativo. Mas o do Flávio Bolsonaro é mais grave, porque é o próprio candidato. Isso na eleição, isso numa campanha, é difícil de você dimensionar, né? E aquilo que eu estava falando, o PT sai da ofensiva e agora está na defensiva, tendo que explicar, justificar, defender o Jacques Wagner, então está numa situação extremamente desconfortável. Uma outra questão que é importante levantar rapidamente, hoje a gente estava vendo que ia ter sessão no Congresso, não teve. Até o Alcolumbre saiu em defesa do Jacques Wagner. Você tem um ambiente de apreensão aqui em Brasília, e esse movimento do Alcolumbre em defesa do Jacques Wagner não foi que eles estão brigados, rompidos, né, politicamente, mas foi em autodefesa também. Todo mundo ali aproveitou para não ter sessão, para evitar a repercussão desse tema, senão ia virar o tema da sessão. E isso daí iria se transformar, assim, reavivar o caso Master. E o que todo mundo quer no Congresso Nacional é esquecer. Porque tem uma bancada suprapartidária do Master que tem a seguinte avaliação. Hoje é você, amanhã pode ser eu, entendeu? Resumindo aqui para vocês, o que o Gerson Camarote acabou de dizer em meias palavras, que o Lula está desesperado. O Lula quer se livrar de Jacques Wagner, que virou um grande problema para o Lula dentro do Congresso Nacional. Porque, segundo a política brasileira, gente, tá? O Jacques Wagner é conhecido como um dos maiores aliados históricos políticos do Lula. É amigo de longo. Gente, 50 anos. É quase ali um cordão umbilical, né? É quase irmãos gêmeos. E agora, o escândalo do caso Master atingiu em cheio o coração do PT, da Bahia, que a oposição, que o Flávio Bolsonaro denunciou tanto, gente. Eu vi tantos parlamentares de direita denunciando, gente, foco no PT da Bahia, que tudo começou lá. E eles, não, é fake news. Jacques Wagner disse que Flávio Bolsonaro estava divulgando fake news. Flávio Bolsonaro é fake news. Agora não é mais fake news, né, Jacques? A própria Polícia Federal revelou tudo. Jogou a lama no ventilador. E agora o Lula enlouquecido para se livrar do Jacques Wagner, como se ele fosse um leproso, como se ele fosse um lixo descartável. É basicamente isso, gente, tá? Ou seja, com relação a Lula, fidelidade, eu acho que não tá no vocabulário do Lula. Vamos lá, gente. O ministro André Mendonça, calma, gente. Vocês acham que tá ruim pro Lula, pro Jacques Wagner? Piora, vai piorar. Tá piorando drasticamente. Piorou drasticamente. André Mendonça, gente, tomou decisão que devastou o PT. Lula, a esquerda, tá aqui. Eu falo pra vocês, gente, tá nesse mundo da política, um dia da caça, um dia do caçador. Um dia você tá por cima da carne seca, né? E outro dia você tá ali na lama. André Mendonça decidiu, impôs medidas cautelares contra o maior aliado do Lula, né? O Jacques Wagner. A casa definitivamente caiu pro aliado do Lula. O ministro André Mendonça do STF impôs medidas cautelares ao senador Jacques Wagner do PT da Bahia. Faz questão do PT da Bahia. Que eu ouvi, gente, essa frase tanto nas últimas semanas, da oposição, do Flávio Bolsonaro, denunciando, e a casa caiu. Ao deflagrar, né, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, nesta última quinta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, endereços do congressista e outros investigados. Foram encontrados, gente, cerca de R$500 mil, né? Foi $49 mil, teve lá não sei quantos euros, e transformando na moeda brasileira quase R$500 mil em espécie, em dinheiro, né, junto com o Jacques. Porque, gente, eu fico me perguntando, por que uma pessoa fica com tanto dinheiro assim dentro de casa? Será que ele tinha intenção de fugir? Porque assim, gente, abre precedentes pra gente pensar coisas, né?
Tá aí, ó. Então, o André Mendonça decidiu, sim, medidas cautelares contra o Jacques Wagner da Bahia, gente, tá? Ou seja, a casa caiu pro homem. E agora a casa caiu, foi pro Lula. Gente, vocês acreditam que Donald Trump, que ignorou o Lula lá no G7, né? O Donald Trump ignorou o Lula lá no G7. Tanto é que eu trouxe aí, né, tudo que aconteceu entre Lula ou que não aconteceu, né, entre o Lula e o Trump no G7. E agora o Donald Trump acabou de conceder uma entrevista, gente. O que ele acabou de fazer com o Lula? Lula virou uma piada mundial. Trump diz ao vivo em entrevista que não se importa com Lula da Silva. Ou seja, Donald Trump ignora Lula da Silva, não se importa com Lula da Silva. Deixa eu trazer o vídeo aqui bem rapidinho. Inclusive, chamou o Lula de volátil, ou seja, instável, uma pessoa não muito confiável, né? Tá aqui bem rapidinho, vou pegar um trecho bem rapidinho que ele cita o Lula e logo em seguida eu trago a matéria para vocês. Tá aqui, ó. O momento da entrevista em que ele é perguntado, né, pelo Brasil sobre o Lula, e ele fala que o Lula é volátil e... Cara, eu nem penso no Lula, eu nem penso em Lula. Não, gente, acabou com o Lula aqui, meu Deus. I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You know, You're not a fan of Lula, if I'm not I'm mistaken. not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and he was a very volatile, and it's fine. It's all different times. I watched... Resumindo, né, gente, tá? Eu não penso, não me importo com o Lula, né? Eu assisti, né, o discurso do Lula e ele é volátil. O que ele quis dizer com isso? É uma pessoa instável. Uma hora ele é assim, uma hora tá na defensiva, outra hora o Lula já tá no ataque, atacando de forma sorrateira. Volátil quer dizer uma pessoa instável. Instável é a palavra que define essa palavra volátil. Ou seja, instável que não dá para confiar. Uma hora é de um jeito, outra hora tá de outro. Humilhou o Lula, né? E a parte que ele falou, não me importo com Lula, nem penso em Lula. Gente, que vergonha pro Lula lá que disse que tinha rolado uma química. A química acho que acabou, né? Acho que a química aqui acabou, saiu até no Globo, gente. Essa vergonha do Lula saiu até no Globo. Trump chama Lula de muito volátil e diz que não poderia se importar menos com o brasileiro. Ou seja, Lula... Ai, gente, tá aí. Só de sair no Globo, porque você sabe que essa galera da esquerda, essas autoridades acompanham o Globo, né? Saiu no Globo, eles ficam sabendo, vocês podem ter certeza. E agora chegou a vez do Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Partiu pra cima do Alexandre de Moraes, explodiu uma bomba. Vejam só. Depois de Trump declarar que a minha condenação pelo Moraes e a primeira turma da STF trata-se de uma perseguição política, agora, oficialmente, de maneira institucional, o Departamento de Estado americano se posiciona da mesma maneira. Tá lá. Diplomacia dos Estados Unidos diz que condenação de Eduardo Bolsonaro é perseguição política, abre aspas. Este é o episódio mais recente de um padrão de perseguição e uso do sistema jurídico como arma política, lawfare, e por parte do judiciário brasileiro contra a oposição política, fecha aspas, disse um porta-voz do Departamento de Estado após questionamentos do UOL. Abre aspas. Debates políticos devem ser resolvidos por meio de eleições democráticas e não de condenações, fecha aspas. Não conseguiram extraditar o Alan dos Santos. Censuraram vários, inclusive pessoas nos Estados Unidos, emitiram mandados de prisão, tiraram e cancelaram passaportes, e a lista de maldades vai até a prisão de senhorinhas. Vocês acham mesmo que a maior democracia do mundo, o farol da liberdade, os Estados Unidos, não estariam atentos a esse tipo de conduta totalmente ideológica? Essa aí é mais uma bordoada no STF brasileiro e no Alexandre de Moraes. Depois de Espanha, Itália, Argentina, agora esse caso nos Estados Unidos. Pode ter certeza, nós venceremos.
bordoada, né, gente? Eu iria até mais longe. Foi uma ferroada de Donald Trump no ministro Alexandre de Moraes, né? Meu Deus do céu, gente. Mais uma vez, justiça estrangeira partindo para cima das decisões do ministro Alexandre de Moraes e do STF aqui no Brasil. Onde a credibilidade, onde, né, eles jogaram a credibilidade do judiciário brasileiro. Meu Deus do céu, eu fico imaginando os ministros, né, os juízes lá da Espanha, que julgaram pedidos do Moraes, lá na Itália, aqui ali nos Estados Unidos. Como é que eles olham, né, para quando eles veem alguma coisa que vem do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que na cabeça deles dá vontade de rasgar e jogar no lixo, né? Porque, poxa, acusado de ser parcial lá na Espanha, acusado de ser parcial lá na Itália, aqui, meu Deus do céu, gente. Tá complicada a situação. Daqui a pouco, gente, notícia urgentíssima. Petista foi caçado. Vou trazer essa informação daqui a pouquinho para vocês, porque antes eu faço questão de trazer aqui essa notícia, gente, tá? Que deixou muita gente do PT extremamente furiosa. Muitos aliados do Lula não gostaram nada disso aqui. Lula da Silva basicamente acabou de ser descartado por candidata do PT lá em Roraima, gente. Vocês acreditam nisso? Isso aqui, gente, é muito humilhante pro Lula. E olha que eu já vi coisa parecida, tá? No último pleito eleitoral municipal lá da prefeitura de Goiânia. A candidata lá, né, acho que é a Adriana Corse, se eu não me engano. Não me lembro direitinho o nome. Ela é petista, mas na hora de fazer campanha ali tava com vergonha de usar o vermelho, tava com vergonha de usar imagens dela com Lula, e agora o mesmo filme se repete. O mesmo filme que eu assisti lá no pleito eleitoral de 2024, né, para a prefeitura de Goiânia, a mesma coisa aconteceu aqui agora, gente, tá? A candidata do PT em Roraima troca vermelho do PT do Lula por roxo e omite o Lula nas redes sociais. Ela basicamente escondeu o Lula das redes sociais dela. Porque assim, gente, é tanto escândalo envolvendo Lula, né, o PT, a esquerda, os aliados, escândalo do caso Márcio, toda hora acertando, sabe? O Lula tá recebendo uma pancada atrás da outra. É escândalo do INSS, é escândalo do caso Márcio, é a taxa das blusinhas, é imposto. O Lula trouxe o segundo maior imposto do mundo pro povo brasileiro. O Lula só sabe socar imposto, o Lula só sabe gastar, só sabe torrar. Ou seja, é só coisa ruim que remete ao Lula. E a mulher tá aqui louca. Cara, eu sou petista, mas eu não quero o meu nome envolvido com o Lula. E não quero nem cor de Lula. Não quero foto com o Lula. Isso aqui é muito humilhante, gente. Lula sendo descartado por petista. É isso. A candidata do PT ao governo de Roraima na eleição suplementar, Nelita Frank, tem evitado a identidade tradicional de seu partido do PT na campanha. O material visual prioriza as cores roxo e rosa. E a imagem do presidente Lula do PT é pouco explorada. Nas redes sociais da candidata, Lula aparece em uma única publicação sobre investimentos federais do Estado. Nos demais posts predominam manifestações de professores, lideranças indígenas e propostas voltadas ao combate ao garimpo ilegal, enfrentamento e tal. Os candidatos petistas da Assembleia Legislativa do Estado, Roberto Ramos e Edgar Zanetti, também apareceram nos materiais pedindo voto da cabeça da chapa. Aqui, o único momento em que o Lula aparece. Único. O Lula foi descartado, gente. Que humilhação. A decisão reflete os resultados petistas no Estado. Agora que pode ser uma possível explicação, por que ela está descartando o Lula? A decisão dela está descartando o Lula, porque isso aqui para mim está descartando. Essa decisão reflete os resultados petistas no Estado. Lula venceu em só
uma das 15 cidades de Roraima nas eleições de 22. Enquanto isso, o então presidente Bolsonaro levou 76% dos votos, o maior percentual entre todos os estados do Brasil. Acho que isso aqui é a explicação. Como ela viu que o Lula foi escorraçado no último pleito de 2022, ela pensou assim, cara, o nome do Lula tá mais sujo que puleiro de galinha aqui, eu não vou me sujeitar, não quero minha imagem, não quero. Mas eu sou do PT, Gente, a coisa tá feia pro Lula. Tá ou não tá, gente? A coisa não tá feia pro Lula? E agora, gente, mandato cassado. Vocês se lembram daquele petista que foi pego na briga lá de rua, né, com agressão e tal? Então, né, gente, ele teve o seu mandato cassado, tá aqui, ó. E agora acabou de sair aqui uma atualização sobre a cassação do mandato dele. O STJ rejeita recurso da Alesp e votação que pode cassar deputado do PT segue suspensa. O presidente do STJ, tá, o ministro Herman Benjamin, rejeitou ontem o recurso da Alesp e manteve a suspensão da votação que pode cassar o mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT. A sessão em plenário, que estava marcada para terça-feira, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça na semana passada em decisão liminar do desembargador Rogério Luiz Nilson. E em maio, prestem bem atenção, porque em maio o Conselho de Ética da Alesp decidiu pela cassação do mandato do deputado. Ou seja, o Conselho de Ética decidiu pela cassação do mandato do deputado petista, por quebra de decoro parlamentar em razão de uma briga de rua no centro de Curitiba, que aconteceu em novembro de 2025. As agressões físicas entre ele e o manobrista Wesley de Souza foram registradas em vídeos e explodiu nas redes sociais. O deputado, claro, disse ser vítima de perseguição, porque é só isso que eles sabem fazer. Quando a corda, né, aperta o pescoço, eu sou vítima de perseguição, não fiz, eu sou inocente. Como se a gente não tivesse visto ali aquela briga toda, né, aquela vergonha acontecer. Então, por enquanto, tudo suspenso sobre a confirmação da cassação. E claro que eu vou trazer aqui a atualização a qualquer momento. Aqui, se for batido o martelo com a cassação do mandato dele, porque por enquanto o Conselho de Ética da Alesp decidiu sobre a cassação. O Conselho de Ética decidiu pela cassação. Agora precisa do martelo batido. Pega a pipoca que o PT foi pego. Gente do céu, a casa caiu para os petistas aliados do Lula e a casa tá caindo pro Lula também. Vocês acreditam? A casa tá caindo pro Lula também. Vocês vão entender assistindo aí de camarote o vídeo aqui, essa análise impecável do Rony Gabriel. Vejam só. O ministro André Mendonça pegou o governo Lula. E ele não estava nada errado quando disse: vamos ver o que virá de lá. Que deixou Armando Cicário passando mal. Eu não sei. Foi ordenada uma operação que pegou o líder do governo Lula no Senado, o senador Jacques Wagner. Encontraram apenas isso na casa dele. Para isso, 3,5 milhões de um apartamento de luxo em Salvador. No ponto, para o ministro André Mendonça autorizar essa operação da Polícia Federal, porque já tinham provas contundentes. E agora não há mais dúvida. O governo Lula está envolvido no caso Banco Master. Só que agora eu quero mostrar para vocês algumas coincidências. Só coincidências. Prestem muita atenção nisso. Essa notícia é do dia 2/1 desse ano. No início do ano, o presidente do TCU determina a inspeção técnica em documento do Master no Banco Central, o senhor Vital do Rego Filho. Pra vocês terem uma ideia, essa matéria foi a que me incentivou a fazer a denúncia do caso dos influenciadores do Banco Master. Por quê? Porque lendo a matéria e entendendo como funciona o sistema político, eles estavam usando o Tribunal de Contas da União para fazer uma inspeção técnica no Banco Central. Eu juntei todos os fatos, provas e tudo que eu pude e denunciei o caso. Essa denúncia eu fiz no dia 5, à noite, aqui no meu Instagram. Dia 6 tomou conta de todos os jornais do Brasil, como vocês podem ver aqui. Só que o que aconteceu depois naquela semana? No dia 8, o Banco Central impõe sigilo nas comunicações de Alexandre de Moraes com o
Banco Master, porque tinha o contrato de 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes. Coincidência, no dia 8, logo depois também da minha denúncia, na mesma semana, Lewandowski entregou a Lula uma carta de demissão e deixou o Ministério da Justiça. Realmente, todo mundo sabia que tinha envolvimento do Lewandowski com o caso do Banco Master e por isso que ele deixou o Ministério da Justiça. Posteriormente, saiu que 5 milhões do Banco Master por serviço de consultoria, né, do Ricardo Lewandowski, também do governo Lula. Mas por que isso aconteceu com tanta celeridade? Como eu disse, essa matéria, né, ele tinha mandado inspecionar e ele já estava com todo o plano armado. Quando o plano foi revelado e a denúncia foi feita, bem, dia 2/1, isso é feita no dia 5/1, dia 7/1, depois do escândalo, o relator do TCU vai paralisar a inspeção do Banco Central e o presidente diz que não haverá desliquidação. É 7/1. Ou seja, o plano deles foi por água abaixo e não houve desliquidação, não teve como acabar com essas investigações, deixar Vorcaro tranquilo e salvar toda essa catrefada. Vocês acham que para por aí? Presta muita atenção nisso. No dia 12 de janeiro, uma semana depois, o mesmo Vital do Rego que tinha mandado fazer aquela inspeção para, né, aquilo que já expliquei para vocês, disse: TCU não tem poder para reverter a liquidação do Master, e voltaram atrás. Afinal de contas, quem faria isso seria o Supremo Tribunal Federal através do Toffoli. E aí começou as justificativas de que o TCU não tinha poder para livrar a barra dessa galera que também estava envolvida. Só que tem um detalhe: chega a informação que Jonatas de Jesus determinou a inspeção do Banco Central para apurar possíveis falhas na autarquia da liquidação do Master após solicitação do ex-banqueiro, o Daniel Vorcaro. Basicamente, minha denúncia consistia nisso: mostrar que o Tribunal de Contas da União tinha dado um despacho exatamente igual ao roteiro que Daniel Vorcaro contratava os influenciadores para falar. E agora, no 6/5, o ministro do TCU que está na mira da delação de Vorcaro, Jonathan de Jesus. Detalhe é que à época eu já tinha sacado e juntado todas as provas sobre todos esses conteúdos entregue para a Polícia Federal no dia 12. No dia 12 eu prestei esse depoimento para a Polícia Federal às 2 horas da tarde. E saiu a notícia que vazou que eu prestaria esse depoimento, que o vereador que revelou o plano para atacar o Banco Central nas redes vai depor no dia 12, como está aqui. Rony Gabriel, vereador, à época eu era do PL aqui em Erechim. Esse depoimento foi às 2 horas da tarde, quando eu entreguei todo o material para a Polícia Federal. E à época foi me pedido sigilo, então é por isso que eu tô revelando algumas coisas para vocês somente agora. Sabe o que também aconteceu dia 12, depois que eu entreguei todo esse material para a Polícia Federal? Mais uma coincidência. Tá aqui a matéria. No dia 12, no dia que eu prestei depoimento, no fim do dia, julgamento, Toffoli foi convencido a deixar o caso Banco Master. A partir desse momento em que Toffoli caiu do caso Banco Master, quem assumiu a relatoria desse caso foi o ministro André Mendonça, que no dia 5 de março, em decisão que mandou Vorcaro para prisão, Mendonça citou a denúncia fulminante de Rony Gabriel. Vocês podem encontrar em diversos jornais. Agora essa investigação chega em Jacques Wagner, na cúpula do PT, já foi o Lewandowski, as conversas que infelizmente ainda estão sigilo do Alexandre de Moraes no Banco Central, e o ministro André Mendonça, que está fazendo um excelente trabalho porque ele conseguiu assumir a relatoria desse caso. Sabe por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Primeiro, porque agora que já está na imprensa, eu posso falar. E segundo, é porque o povo brasileiro ainda acredita que precisa surgir heróis, precisam de alguém sempre fazer alguma coisa. Mas às vezes basta uma pessoa não se corromper, que um sistema todo apodrece. Gente, tá? André Mendonça, gente, ministro André Mendonça se tornou o maior terror de grandes autoridades de Brasília. Bastou o ministro André Mendonça cair, eu acho que por intercessão divina, eu acho que foi Deus que pôs a mão. Assim que esse escândalo do caso Master já caiu nas mãos do ministro André Mendonça, é simplesmente... o esgoto ficou assim, ó, exposto, tá? Parece que eles estavam tentando abafar o esgoto, né? A impressão, quando estava com o Dias Toffoli, a impressão que a gente tinha é que eles estavam ali tentando, sabe, tampar o sol com a peneira, tampar o esgoto, assim, aquele esgoto que era para estar a céu aberto. Parece que eles estavam tentando camuflar, parece que eles estavam tentando tapar, sabe? Parece que eles estavam tentando omitir, esconder. Aí veio o André Mendonça e tirou, e colocou o esgoto a céu aberto, para todo mundo sentir a carniça do que é a política brasileira, e é o que a gente está sentindo, a verdadeira carniça da política brasileira, principalmente no tocante ao PT, aliados do Lula, porque desde quando André Mendonça pegou esse escândalo do caso Master, várias autoridades, né, foram ligadas ao escândalo do caso, foram reveladas para o Brasil inteiro, várias autoridades, tá? Os primeiros lá, próprio ministro Dias Toffoli, depois o ministro Alexandre de Moraes, depois veio lá o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, teve o Ciro Nogueira, agora o Jacques Wagner. Gente, quantas autoridades já foram reveladas, envolvidas com esse escândalo caso Master, mas assim, suspeitas de corrupção, tô falando verdadeiramente suspeita de corrupção, não a narrativa que eles tentaram criar para cima do Flávio Bolsonaro,
de corrupção. Não teve corrupção naquilo ali. Tá? Por A mais B dá para entender que foi um pedido de financiamento para fazer um filme. Não teve corrupção, não teve contrapartida. Agora, nesses casos, desses vários nomes que eu citei para vocês aqui, né, gente, tá? Há indícios de contrapartidas. É exatamente o que a Polícia Federal e o André Mendonça estão investigando a fundo, mas eles estão indo lá nas entranhas, nas profundezas do oceano para investigar, para realmente ter certeza de que houve corrupção, contrapartida, ou seja, o Volcaro dando isso de presente, pagando isso aqui porque precisou desses favores aqui, esses favores foram feitos, foram consumados, foram efetivados, aí é cadeia. Aí, gente, se isso for confirmado, que houve contrapartida e que essa contrapartida foi efetuada de fato, ela aconteceu, é cadeia. Aí muita gente chega e fala assim, Fabiana, mas isso aí vai acabar em pizza. Gente, o escândalo do INSS, vocês têm noção de quanta gente tá na cadeia? De quanta gente foi pra cadeia? O escândalo do INSS não terminou em pizza. Não terminou do que a gente queria, porque muita gente ali foi blindado, né? Segundo lá o senador Carlos Viana. Teve o irmão do Lula, teve gente ligada lá aos institutos lá, aos sindicatos, teve o filho do Lula, teve muita gente que foi blindada, muita gente lá que movimentaram milhões dessa roubalheira dos velhos do INSS que realmente foram blindados. Habeas corpus pra cá e pra lá de ministros do STF à torta direita, isso aconteceu. Mas a gente não pode fechar os olhos porque realmente teve prisões. Ministro André Mendonça e o Carlos Viana deu voz de prisão para muita gente. Muita gente foi preso, muita gente foi pra cadeia. Inclusive tem gente presa até hoje. Careca do INSS, o Camisote, dentre outros, aconteceram prisão. Então não terminou em pizza. Poderia ter acontecido outras cositas, mas poderia, se não houvesse tanta blindagem, né? Principalmente o delegado lá, né, que estava intensificando as investigações para cima do Lulinha, que tiraram de lá, sim. Não, mas não foi interferência do Lula ou de alguém ali, não foi, gente, tá? Foi uma coincidência. Só sei que o André Mendonça não gostou nada. Então, assim, gente, tá se descobrindo coisas, tá se revelando coisas. E eu penso o seguinte, se fosse o Dias Toffoli lá até hoje, eu só me lembro do Dias Toffoli lá nas buscas e apreensões da Polícia Federal. Traz tudo pra mim, traz tudo aqui pro STF, no meu gabinete, lacra tudo, ninguém mexe nada, ninguém olha nada, traz tudo pra mim. Parece aquele desespero. Aí depois a gente descobriu o porquê do desespero do Dias Toffoli, né? Que veio à tona depois que o André Mendonça pegou o caso. Então, assim, gente, na minha opinião, na minha humilde opinião, não terminou em pizza o caso do INSS. Eu acho que sim, outras pessoas poderiam, né? Poderia ter ido pra cadeia, acho que sim. E eu acho que o escândalo do caso Master, a coisa vai piorar drasticamente de agora em diante. Após o escândalo do caso Master ter atingido o PT em cheio, ter atingido o coração do PT, o maior aliado do Lula no Senado Federal, eu acho, gente, tá? Que nos próximos dias a gente vai ter notícia bombástica de prisão de autoridade muito poderosa de Brasília, tá? E eu tô aguardando aqui para trazer essa informação para todos vocês. Continuando aqui agora, gente, o deputado Vitorino detonou o Lula nesse vídeo. Eu tinha que trazer esse vídeo para vocês vão gostar, vejam só. O Lula é o pior tipo de esquerdista que existe. É aquele que, além de mentiroso, é cínico. O que o Lula faz é uma coisa assustadora. E tem gente que passa pano. Chegam a dizer até que é um dos maiores estadistas do mundo. E essa coisa aí, é um dos maiores estadistas do mundo, foi literalmente ignorado, não deram a mínima pra ele lá. Ele foi lá fazer voto. Quando eu digo pra vocês, você coloca a verdade na frente de um esquerdista, como Lula, osso aí, qualquer, ele coloca um muro na frente. Eu até achei aqui vídeos do Lula dizendo que temos orgulho de ser socialista, quem nos chama de comunista não tá nos ofendendo, tá nos elogiando. Aí o Flávio Dino, conseguimos colocar um dos nossos, um comunista lá no STF. Aí o cara vem dizer que é de centro. O que o Lula disse é mais ou menos aquilo que ele faz todo dia. Pelo menos quando mexe os lábios. Mente que não sente. Vídeo do deputado Vitorino acabou com o Lula, pegou pesado que o deputado Vitorino. Lula mente que nem sente. O Lula, gente, às vezes ele mente, mas ele mente tanto que às vezes eu acho que até ele acredita nas mentiras dele. Eu acho, gente, porque vai gostar de mentir. Eu nunca vi na minha vida, gente. Eu nunca vi na minha vida.